Olá, bem-vindo de volta. Então agora a gente vai estudar os padrões de candlestick, a gente vai começar pelos padrões simples. Então nós temos 19 tipos de padrões que você pode observar em um gráfico de candlestick, e esses padrões eles podem lhe dar indicativos de compra ou venda, né? Ou de padrão do mercado, né? Das ações, se é um padrão de crescimento ou um padrão de queda, né, de descida. Então, alguns padrões têm significado no contexto da tendência. Isso a gente vai entender durante aqui as explicações. O primeiro padrão aqui, o mais comum, é o white body, né, o corpo branco. Lembrando que ele pode também ser verde, né, depende da configuração do gráfico. Você tem um preço de fechamento maior que o preço de abertura. Então, sempre que o gráfico ele for branco ou verde, né, você tem o preço de fechamento maior que o preço de abertura, né? Por quê? Porque você tem aqui uma escala de valor, né? Por exemplo, o preço da ação aqui vai ser 1, 2, 3, 4, né? E aqui você tem o preço de fechamento e aqui você tem o preço de abertura. Então isso é um bom indicativo, né? Ele fechou com valor maior do que ele abriu. Então, por isso, ele é considerado um padrão de crescimento, que é o bullish. Então, lembra que a gente falou lá que a gente ia usar bastante esses indicativos de bullish ou bearish, né, que é equivalente ao touro e ao urso. Né? O touro representa o crescimento e o urso representa queda. Né? Então, o white body é o mais comum que você vai encontrar. Ele representa o preço de fechamento maior que o preço de abertura e é um padrão de crescimento. Depois a gente tem o black body, né, ou o corpo preto, ele é o contrário, né. Então, lembrando de novo aqui que a gente tem uma escala, né, aqui a gente pode ter 1, 2, 3, 4, por exemplo, né, e ele abriu, por exemplo, aqui a 3, ele teve uma abertura 3 e ele fechou aqui a 2, então ele fechou com um valor menor do que ele abriu. Então esse é um padrão, um gráfico que demonstra uma baixa, né? Isso também é representado, você já sabe aqui, pelo corpo dele, que ele vai estar preto ou vermelho. Então, é claro que isso é considerado um padrão de queda, né? Um bearish, né? Depois nós temos o Big White Candle, ou a grande vela branca, né? Então você tem um menor preço próximo ao preço de abertura e o maior preço próximo ao preço de fechamento. Então o que acontece? Você tem um corpo longo e você tem aqui a sombra, né, que é essa diferença aqui entre o fechamento e o máximo e a abertura e o mínimo, bem pequenos, né? Então ele é pequeno ou até ele em alguns casos pode ser inexistente, né? Então você tem um corpo longo, né? O corpo, que é essa parte aqui da diferença entre fechamento e abertura, é longo, e a distância grande entre abertura e fechamento é considerado um padrão de crescimento, né? Um padrão bullish, né? De touro, né? Um padrão de crescimento, certo? O Big Back Candle é o contrário, né? Você tem o mínimo, que agora ele está aqui, o mínimo próximo ao fechamento, agora o fechamento está aqui embaixo, ó, ele fechou próximo ao valor mínimo, corpo longo, distância grande entre fechamento e abertura, e é considerado um padrão de queda, um bearish, né? Então vejam aqui que o preço oscilou bastante entre a abertura e o fechamento, mas eles oscilou entre abertura e fechamento, mas a oscilação ela se manteve entre o valor mínimo e o máximo, né? Ou seja, o preço o preço máximo e o preço mínimo ficaram próximos ao de abertura e ao de fechamento, e por isso é um padrão de queda. E aqui a gente vai ver então os dojis, né? A gente vai ver 4 tipos de doji. O doji ele é característico por ter um corpo pequeno, né? O corpo aqui a gente pode ver que ele é curto, né? Ele é quase uma linha. Isso quer dizer o quê? Que o preço de fechamento e abertura são praticamente os mesmos, né? Se os preços de abertura e fechamento variassem aqui, esse corpo ele ia ser maior. Ele representa indecisão no mercado, ninguém quer arriscar muito, né? Comprar ou vender por um valor muito diferente do que
ele estava na abertura e deve ser analisado de acordo com a tendência. Quando ele está na tendência de queda, os vendedores estão perdendo a convicção, né? Então, se você tem uma tendência de queda e você encontra esse padrão, os vendedores estão perdendo a confiança. Na tendência de alta, quer dizer que os compradores estão perdendo a confiança. Então a gente vai ver os padrões de doji. Então a gente tem o doji neutro, né? Ele não significa nem bearish, nem bullish, né? Nem queda, nem ascensão. Então esse é o neutro, né? Depois a gente tem o long leg doji. Ele é característico pelas sombras muito grandes, ou seja, houve uma grande variação entre o valor mínimo e máximo, porém o de abertura e de fechamento permaneceram praticamente inalterados. Indica forças opositores agindo, né, forças opositores entre compradores e vendedores, e representa uma indecisão do mercado. Depois a gente tem o Gravestone Doji. Os preços de abertura e fechamento são os mais baixos, né? Então você tem a abertura e o fechamento aqui, eu diria, no mínimo aqui, é considerado como um sinal de bearish, um sinal de queda, um sinal ruim. Quando aparece nas altas do mercado, é considerado um sinal de inversão de padrão. O que quer dizer um sinal de inversão de padrão? Então, a gente está falando aqui de altas do mercado, o mercado está subindo, né? Então, quando você encontrar um Gravestone Doji, quer dizer o quê? Que pode ter inversão do padrão, pode ser que o mercado ele comece a descer, ok? Isso é um sinal de inversão. O Dragonfly Doji, os preços de abertura e fechamento são os mais altos, né? Eles estão, a abertura e fechamento está no máximo lá, é considerado um sinal bullish, um sinal de touro, então é um sinal bom. Quando aparece nas baixas do mercado, é considerado um sinal de inversão de padrão. Então o mercado está descendo, você encontra lá um Dragonfly Doji, quer dizer que o mercado ele pode estar crescendo, né? Diferente aqui do Gravestone Doji, que ele pode representar uma inversão de padrão também, mas para queda. Depois a gente tem o Hammer. O Hammer, né, numa tradução literal, é um martelo. Ele tem um corpo curto, na parte alta com uma sombra superior pequena ou inexistente na parte superior. Então veja aqui que não existe sombra, ou a sombra aqui ela é muito pequena. Você pode ter um Hammer de alta ou de baixa, né? Então ele pode ser branco ou ele pode ser preto. É considerado um padrão bullish numa tendência de queda. Então se a gente tem uma queda, ele é considerado um padrão bullish. Quer dizer que o mercado ele pode estar começando a ficar otimista. Então, a característica do Hammer é que existe uma variação entre o fechamento e a abertura, e o fechamento e a abertura estão no preço, estão próximos ao preço máximo. O martelo invertido, ele tem um corpo curto, porém agora é na parte inferior, né, na parte baixa. A sombra é pequena ou inexistente, ou seja, não tem aqui uma sombra. Em tendência de queda é sinal de inversão, quer dizer que pode começar a subir. Então, assim como a gente viu aqui no Hammer, né, o martelo invertido, ele tem uma variação, ele tem um corpo pequeno e ele está próximo ao mínimo, ao valor mínimo da ação. Então, a variação entre fechamento e abertura é pequena e estão próximos ao valor mínimo. O martelo preto invertido, ele tem o corpo pequeno também na parte baixa, com uma sombra pequena ou inexistente, e está na parte inferior. Também aqui em tendência de queda, ele é sinal de inversão, quer dizer que pode começar a subir. Hanging Man, ele tem o corpo curto na parte superior, com sombra pequena ou inexistente na parte superior. A sombra inferior ela é grande e ele pode ser de alta ou de baixa, ou seja, a gente pode ter aqui o padrão da abertura estar abaixo ou do fechamento estar abaixo.
né, uma inversão entre abertura e fechamento. É considerado um padrão bearish numa tendência de crescimento. Isso quer dizer o quê? Um padrão bearish quer dizer que é um padrão de queda. Então, se está em... existe uma tendência de crescimento, ele é um padrão de pessimismo. Você pode estar pensando qual que é a diferença dele para o Hammer, que a gente viu agora há pouco. A gente vai entender a diferença dos dois mais adiante, ok? Depois a gente chega aqui no Long Upper Shadow, uma sombra superior grande. Então essa sombra superior, ela deve ser de aproximadamente 2/3 do tamanho do gráfico. Pode ser de alta ou baixa, ou seja, ele vai aparecer branco ou preto, em tendência de bearish, quando aparece junto a uma resistência. Então se você tem lá uma linha de resistência, ele pode ser um padrão de que pode ocorrer uma queda no valor. Long Lower Shadow, né? A sombra inferior grande, ao contrário do que a gente viu anteriormente, ele pode ser de alta ou baixa, branca ou preta, tendência de bullish, ou seja, uma tendência de crescimento do mercado, quando aparece junto ao suporte, ok? Então ele é bem o contrário aqui do Long Upper Shadow, né? Quando ele aparece junto aqui ao suporte, ele pode ser um padrão de que vai ocorrer uma resistência. Então o tamanho aqui da sombra deve ser em torno de 2/3 do tamanho do gráfico. Shooting Star, ele tem o corpo curto com sombra superior grande, né? Então a diferença aqui é que o corpo dele é curto. A sombra superior inferior, né, ela é pequena ou inexistente, então não existe sombra aqui inferior, pode ser de alta ou baixa, ou seja, branco ou preto, é considerado um padrão bearish em tendência de subida. Então se o preço está em subida, ele pode indicar uma tendência... Desculpa, se a gente tem aqui uma tendência de subida, ele pode indicar um pessimismo, né, que vai começar aqui uma descida. O marombozo, ele tem um corpo longo ou normal e não tem sombra nenhuma. Pode ser de alta ou baixa, corpo branco ou preto, e é considerado um padrão de continuidade, né? Um padrão nem de crescimento nem de queda, né? Um padrão de continuidade dos valores. Spinning Top, ele tem o corpo pequeno, as sombras podem variar, né? Mas tende a haver um equilíbrio entre as sombras superiores e inferiores, pode ser de alta ou baixa e também é considerado um padrão neutro. Shaved Head, ele é sem sombra superior, pode ser de alta ou baixa e também é considerado um padrão de continuidade. Shaved Button, sem sombra inferior, também pode ser de alta ou baixa, pode ser, ou seja, branco ou preto, e também é um padrão de continuidade. Então aqui, ó, a comparação que a gente falou entre o Shooting Star e o Inverted Hammer, né, o martelo invertido. Então visualmente eles são iguais, eles são muito parecidos. Então Shooting Star é considerado em tendências de subida e não de queda. Então se você encontrar este padrão em uma tendência de subida, você tem um Shooting Star. Se você encontrar ele em uma tendência de queda, você tem um martelo invertido. Ambos significam, como a gente já viu, inversão de tendência, né? Então o Shooting Star quer dizer que vai começar um período bearish, né? E o Inverted Hammer, ele tem aqui indicação de bullish, né? de crescimento.